Aquela fala do Bolsonaro sobre a furunfada dele com a Michelle Bolsonaro, na verdade revelam um grande desespero eleitoral por parte do presidente da República. A situação do Bolsonaro, assim, ela tá tão degradada, mas tão degradada, que fica muito difícil dele reverter nesse momento. Se o Bolsonaro conseguir reverter isso, vai ser, olha, a maior virada eleitoral da nossa história. Maior, inclusive, daquela do Jânio Quadros contra o Fernando Henrique Cardoso na prefeitura de São Paulo. Aquele foi um marco, né? Que o Boris Casoy perguntou se o Fernando Henrique acreditava em Deus. Aí o Fernando Henrique falou, deu uma rateada na resposta. Ele já tinha inclusive sentado na cadeira de prefeito de São Paulo. Ele tomou a virada faltando 2 dias. Foi assim, uma virada espetacular do Jânio Quadros. E eu contei essa história para os membros do canal. Se você quiser ser membro, você pode clicar nesse botão. São 2 vídeos adicionais por semana, no mínimo, aqui no canal, por apenas R$ 1,99 por mês. São vídeos com histórias políticas, você vai adorar, porque são contadas aí com muito bom humor. Mas é uma virada que o Bolsonaro, ele não mostra ter forças para conseguir, porque ele nem é competente para isso. Quais são os resultados que Bolsonaro pode demonstrar para a população brasileira? Nenhum. E atrelado a essa fala do Bolsonaro, a esse desespero, nós tivemos no dia de hoje também 2 reportagens muito, mas muito ruins para o presidente da República. A primeira delas é a previsão de novos aumentos na conta de energia elétrica para o ano de 2022. Como que o Bolsonaro quer conquistar o eleitor mais pobre, sendo que o preço da energia elétrica está aumentando continuamente e vai aumentar no ano que vem também? Então há um massacre econômico do Bolsonaro, uma pressão econômica do governo Bolsonaro em cima da população mais pobre, que é a população que o Bolsonaro mais quer atingir com o Auxílio Brasil. Porque o Bolsonaro ele espera que o Auxílio Brasil faça com que a aprovação dele perante as classes D e E possa aumentar. Só que é muito complicado ele fazer isso. Mas muito complicado mesmo. Porque apesar dele... Porque o Auxílio Brasil, pessoal, ele vai dar agora, em 2021. Até outubro do ano que vem, quanto tempo vai ter passado? Vai ser um benefício que já vai estar integralizado no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então ele vai dar um benefício agora, pode ser que haja um pico de aprovação, mas depois o que pode acontecer? Crise econômica, crise energética, crise do emprego, a aprovação começa a cair. E aí que está a grande questão do Bolsonaro. O cenário está muito desfavorável, como nós falamos no início do vídeo. O aumento do preço da energia elétrica não vai vir sozinho, porque o Banco Central, bem no dia de hoje, divulgou uma nota, demonstrou preocupação com o ritmo da aceleração da inflação no nosso país. E vocês sabem que a inflação no Brasil, ela não é uma inflação porque o consumo está alto, muito pelo contrário. As pessoas não estão consumindo. Como que nós estamos tendo inflação pelo consumo, sendo que as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, entrando cada vez mais na miséria? Então não é uma inflação sobre consumo. A inflação que nós temos hoje no Brasil, ela é provocada pelo custo produtivo. O custo produtivo hoje está altíssimo. Por quê? Porque as pessoas não consomem. Se as pessoas não consomem, as indústrias elas não têm por que produzir tanto. Se elas não têm por que produzir tanto, você não tem o aumento da oferta de produtos e aí você começa a ter um aumento de preço. Atrelado ao aumento de preço, você tem um aumento do dólar. O aumento do dólar faz com que os produtos importados acabem também ficando mais caros. Os insumos, pelo menos, acabam ficando mais caros, então você tem um impacto em cadeia, em toda a cadeia produtiva, em toda a compra, que vai chegar ali no produto na gôndola do supermercado. Esse valor do dólar alto acaba encarecendo também a importação de gasolina. O preço da gasolina está altíssimo. Vocês sabem que todo o transporte no Brasil passa pelo transporte, em algum momento, pelo transporte rodoviário que aí precisa da gasolina. Então você tem um aumento do dólar, um aumento do combustível, um aumento do barril de petróleo, você tem uma explosão de aumento de preços que acaba afetando cada vez mais a população mais pobre. Por isso que a aprovação do Bolsonaro, ela cai, inclusive, entre o eleitorado que é sensível a ele, que é o eleitorado evangélico. Até apagou a luz aqui, tá até piscando, ó, tá concordando comigo. Ó, olha o jogo de luz. Preciso botar a pilha para carregar. A melhor coisa que vocês fazem na vida de vocês é comprar pilha recarregável. Estou esperando a Black Friday para comprar mais dessas pilhas recarregáveis aqui para esse iluminador lateral que fica aqui. Ele tá piscando, deixem ele piscar. Tá? Não, deixa eu desligar isso aqui porque pode ser que fique ruim. Eu não sei como algum de vocês podem ter algum problema com
luzes rápidas, né? Mas voltando, né, para o assunto do vídeo. Inclusive os evangélicos, que é uma parcela, ou que são uma parcela muito cara do eleitorado de Bolsonaro, que ele aposta bastante, começam a ficar descontentes com o presidente da República. Porque os evangélicos, muitos deles, são de classes D e E. Portanto, são pessoas que foram afetadas de modo muito severo pela pandemia. Perderam seus empregos, perderam seus parentes, pegaram a doença, ficaram internados. Então é difícil Bolsonaro reverter essa situação. Por isso que eu tenho falado para vocês, olha, a chance do Bolsonaro ganhar a eleição em 22 é muito difícil, na verdade ela é impossível. E aí o que o Bolsonaro começa a ver? O Bolsonaro ele começa a olhar a movimentação do Sérgio Moro. Opa, esse cara agora vai vir me encher o saco? Nós pegamos eleitores diferentes, mas ele pode tirar eleitores de mim. Ele vai começar a me atazanar a orelha. E o pior de tudo é que o Sérgio Moro, não é só que ele retira, não é que ele tira eleitores de Bolsonaro. Ele breca o crescimento do presidente da República. Porque todo aquele discurso moralistoide de 2018 que o Bolsonaro estava pensando em usar agora em 22, o Moro ele captura essa parcela do eleitorado. Porque a parcela do eleitorado lava-jatista que votou em Bolsonaro agora está com o Moro. Bolsonaro dificilmente terá menos de 20%. Porque os eleitores que são os fracassados, que são aqueles, se vocês sabem, fracassados são aqueles eleitores ressentidos, essa parcela da população ressentida, que sempre foi bolsonarista, mas não tinha alguém para votar, encontrou em Bolsonaro essa parcela da população, encontrou em Bolsonaro esse candidato. Então o Bolsonaro ele vai continuar com esses 20% de fracassados que votam nele. Mas o Moro ele pegou aquela parcela que fez com que Bolsonaro passasse em primeiro no primeiro turno e conseguiu vencer as eleições em 2018. Então o problema de Bolsonaro com o Moro é justamente essa parcela do eleitor, que acaba não indo para ele, mas ficando com o Moro. E o pior de tudo é que o Bolsonaro ele olha para o outro lado e vê uma costura do Lula com o Geraldo Alckmin. Essa chapa do Lula com o Alckmin é uma chapa que também enche o saco do Bolsonaro. E enche muito o saco do Bolsonaro. Porque o Alckmin é de centro-direita, ele não é alguém de direita, como eu posso dizer, como o Bolsonaro, como o Moro, ele é alguém mais ao centro. Ele faz parte daquele PSDB mais clássico, aquele PSDB antigo. Tanto que o Alckmin se orgulhava de ser, ou se orgulha de ser, a 7ª assinatura da criação do PSDB. Então há uma força aí no Alckmin que olha para a direita. Então nós podemos ter eleitores de direita votando em Lula por causa do Alckmin. Então mesmo que o Sérgio Moro não vá ao segundo turno e o Lula não vença no primeiro turno junto com o Alckmin, os votos do Sérgio Moro, eles podem ir para o Bolsonaro na sua maioria, mas podem acabar também migrando para o Lula por conta do Geraldo Alckmin. Então essa chapa do Lula com o Alckmin afeta também o Bolsonaro e potenciais eleitores, então ele fica assustado com tudo isso. Portanto, ele precisa vir a público para, mais uma vez, reafirmar a posição dele como machão. Ele precisa passar essa imagem de machão, como eu falei no meu vídeo hoje à tarde. Por isso que ele fala que ele teve relações com a Michelle Bolsonaro. Porque olha, eu estou bem com a minha esposa, porque tem muita especulação que o casamento estava muito mal. Eu estou bem com a minha esposa, eu tenho ainda virilidade. Apesar da minha idade, acreditem se quiser, eu ainda tenho virilidade para disputar uma eleição. E o gado dele delira quando ele fala esse tipo de coisa. Olha só como o Bolsonaro ele é potente, como o Bolsonaro ele é viril, como o Bolsonaro ele tem toda essa força ainda. O gado delira, o gado vibra com isso. E o Bolsonaro precisa fazer o gado vibrar. Porque se o Bolsonaro perder as eleições de 2022, a chance dele ser preso é imensa, pessoal. Vocês sabem muito bem disso. A gente repete, a gente fala todo vídeo aqui no canal. Bolsonaro tem processos anteriores ao mandato dele como presidente da República que estão suspensos. Quando o Bolsonaro sair da presidência em 1º de janeiro de 2023, todos esses processos vão ser retomados. E é por isso que houve a possibilidade, e foi ventilado no Centrão, o cargo de senador vitalício. Bolsonaro não teria voto no Congresso, Bolsonaro não iria participar de absolutamente nada. Eventualmente faria ali um discurso aqui ou acolá. Mas ele manteria, por ter um cargo político, todas as prerrogativas, inclusive foro privilegiado e prerrogativas afins. Porque há o medo de ser preso. O Flávio Bolsonaro sabe que a batata dele vai esquentar quando o Bolsonaro sair da presidência da República. Porque apesar das vitórias que ele obteve no STJ, no caso das rachadinhas, ele sabe que se o pai sair da presidência, ele perde a blindagem.
E aí vai haver uma reação. Ele sabe que vai ter uma caixa às bruxas contra ele. E o risco que ele está sofrendo é muito grande, vocês sabem disso, porque a pior parte das rachadinhas é a ligação do Flávio Bolsonaro com o capitão Adriano, comprovando a ligação, ou tende a comprovar, ou pode comprovar a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então é uma situação desesperadora para Bolsonaro, ele está desesperado e por isso que essa fala dele, da furunfada com a Michelle, mostra e revela o desespero que ele teve ou que ele está tendo vendo Sérgio Moro e vendo a possibilidade da chapa Lula e Alckmin sair. Mas eu quero saber a sua percepção, deixa aqui nos comentários, obviamente, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @profileoficial.